Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos e vamos aqui com mais um vídeo sobre Python e o último vídeo sobre funções, mas antes eu quero deixar um aviso que a partir desse vídeo aqui eu estarei trabalhando com o VS Code. Para quem está usando e quer continuar usando o PyCharm, pode continuar dentro do mesmo projeto, tudo normal, ok? Na hora de executar eu vou citar no PyCharm faz assim e no VS Code nós vamos fazer assim. A forma de executar aqui no VS Code é diferente do PyCharm, então a gente precisa abrir um CMD, entrar na pasta, ok? Nós já vamos deixar isso tudo preparado antes de iniciar o nosso código, tá? Então a gente já vai abrir o CMD e já vai iniciar, certo? Então quem quer aprender como usar o VS Code pode acessar aí as playlists do canal. Se eu não me engano, tem algumas playlists aí que eu ensino passo a passo de como criar um projeto, mas só que nesse momento você não vai precisar criar um projeto, você pode usar o mesmo projeto aqui, só que ao invés de abrir com o PyCharm, você vai estar abrindo com o VS Code. Para quem não tem VS Code, eu vou estar deixando na descrição do vídeo o link para vocês baixar o VS Code, certo? Vou deixar o link ali, aí você só baixem ele, instala, é tudo normal, não precisa marcar nada, é só baixar e instalar. E aí depois que você instalar, vocês procure aí no canal, tem vídeos aí de como deixar em português, várias coisas que eu não vou estar ensinando aqui nessa playlist, tá pessoal? Essa playlist não é para ensinar como usar o VS Code, é para ensinar para mostrar aqui como criar funções em Python, certo? Então a gente vai se ater a isso. Então vocês podem dar uma procurada no canal aí que tem. Quem quiser usar o VS Code, quem não sabe usar o VS Code, quem nunca usou, tá? Quem quiser continuar usando o PyCharm, como eu falei, não tem problema nenhum, continua, ok? E basicamente é isso, certo pessoal? Então vamos pro vídeo. Bom pessoal, então é o seguinte, eu já estou aqui dentro da pasta onde eu tenho meu projeto criado, ok? Já estou dentro da pasta dela, como eu sempre faço no PyCharm, certo? Eu não abro o PyCharm lá pelo atalho da área de trabalho, eu entro na pasta, certo? Dou uma verificada se tem a Venv ali, ok? E aí eu dou um Ctrl espaço para tirar a seleção, porque vai ficar selecionado e eu não quero abrir aquela pasta em si ou um arquivo em si, eu quero abrir tudo o conteúdo de dentro dessa pasta. Então eu entro na pasta ali, no nome que eu criei do meu projeto, pressiono ali o menu de aplicações, contexto de menu e subo em abrir com PyCharm, ok? Então é assim que eu faço e que vocês podem fazer aí também. A mesma coisa eu vou fazer aqui no VS Code. Eu entrei na pasta e eu vou clicar aqui, ó, abrir com Code, certo? Então eu dou um Enter aqui. Quando você abrir essa pasta em específica com o VS Code, vão aparecer duas telas, certo? Uma tela é perguntando se você confia no editor desses arquivos, certo? Então você vai confiar em você mesmo, né? Obviamente que sim. Então você vai botar... se eu não me engano está escrito em inglês da primeira vez, agora eu não me lembro, tá? Mas é só você... ali vai ter duas abas, tá pessoal? Vai ter dois botões ali. Sim, confirmo nos editores e não confirmo, não confio nos editores. Então você vai clicar sim, confio nos editores, vai dar um Enter. Depois é só dar um ESC ou aqui, um Ctrl W para fechar o que está escrito, certo? E aí, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou dar um Ctrl Shift E. Então já vamos se ligando aí nos atalhos de teclado aqui no VS Code também, certo? Ctrl Shift E. E vou descer com as setas
E estou dentro do projeto que eu criei. Ó, ponto IDE. Aqui, esse ponto IDE é do PyCharm, ok? A ponto Venv, que é a Venv que a gente criou no projeto lá dentro do PyCharm. E funções iniciais, ela tá recolhida, então basta dar uma seta para a direita aqui e ela expande. É tudo igual aqui, tá? Depois nós temos aqui, ó, sublinha, sublinha init, aceitar sublinha letra, sabe? Aqui em cima de funções, eu vou dar um menu de aplicações de novo. Funções sublinha iniciais, né? Eu vou dar um botão direito, que é menu de aplicação. Isso. E vou clicar aqui, ó, pessoal. Ao contrário do PyCharm, onde você tem new folder, directory, Python package, Python file. Aqui você não tem essas opções, tá? Então aqui você vai clicar então em novo arquivo ou new folder, se o teu tiver em inglês, tá? New folder, certo? E aí você vai dar um enter em cima disso aqui e vai escrever o nome que você quer. Aqui eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome do arquivo. Ele poderia ser assim, ó, somente letras input, porque a gente vai trabalhar com campo de texto. Dessa vez a gente vai digitar, certo? Então, a gente vai digitar no terminal, certo? Então eu vou digitar aqui, por exemplo, que vai ser o nome do meu arquivo, somente sublinha letras sublinha input, certo? Ponto .py. Aqui eu sou obrigado a colocar o ponto .py porque o VS Code ele não vai reconhecer que é um arquivo em Python, ok? Então você precisa escrever obrigatoriamente ponto .py e dar um Enter. Ok, aí eu já caio direto dentro do editor, certo? Aqui dentro do editor agora a gente vai fazer acontecer. Então aqui a gente vai fazer o que? A gente vai... Eu só vou tentar aumentar a tela aqui, não sei se vai aumentar, mas em todos os casos. Deixa eu... Beleza. Então aqui dentro do editor, eu dando um Alt 1, porque olha, se eu der Alt 1 duas vezes, que é a mesma tecla de atalho do PyCharm, é porque eu estou usando aqui o mapeador mapeador de teclado do próprio do JetBrains com o PyCharm aqui para o VS Code. Então, basicamente, todos os atalhos que eu uso, com algumas exceções, né, que eu uso ali no PyCharm, eu posso usar aqui no VS Code. Então, eu estou recolhendo aqui a barra lateral usando o Alt 1, que é o mesmo atalho de teclado lá do VS Code, do PyCharm, aqui no VS Code, certo? E aí é o seguinte, pessoal, aqui a gente vai trabalhar com input. Ok? Esse, como vai ser o último arquivo, então esse arquivo ele vai ser um pouquinho maior, então a gente vai digitar um pouco mais e, como todos sabem, eu explico bastante, falo muito nos vídeos, certo? Tem gente que reclama que eu falo demais. Aí, se eu falar de menos, vai ter gente que vai reclamar que eu fale de menos. Então vamos combinar uma coisa, pessoal. Deixem eu dar a dica, deixem eu dar a aula, certo? Aproveitem o tutorial. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, tenta fazer melhor e me manda o link que eu vou lá e assisto, dou um feedback. Então vamos embora para o nosso código. Então, pessoal, é o seguinte. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos iniciar criando a nossa definição de função. Ok? Então, def. Como vai ser... Deixa só uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo deixar maior isso aqui para vocês, pessoal. Eu não estou conseguindo, não. Bom. É que tem gente que enxerga um pouco, tá, pessoal? Por isso que eu falei em deixar um pouco maior, mas não vai rolar. Então, def espaço input abre parênteses, fecha parênteses e dois pontos. Sujeito lista, nível 1A. Sujeito lista, as, vírgula, somente, deu input a as.
Ah, tá. Tava dando erro aqui, mas agora tá tranquilo aqui, não tá mais dando erro e eu não sei o porquê que ele não tá ampliando o negócio aqui. Mas vou deixar assim. Paciência. Seguinte. Então nós temos aqui uma definição input, certo? A nossa def, a nossa função, ela vai se chamar input. Input por quê? Porque é campo de texto. Então a gente vai trabalhar com campos de texto dentro desse arquivo, a gente vai trabalhar com além de ele aceitar somente letras, né, caracteres alfabéticos, ou seja, não inclui números. Nesse aqui não inclui números, tá, pessoal? Mas a gente vai fazer uma situação aqui onde ele vai permitir que você consiga mostrar pontuações, ok? Então a gente vai criar um dicionário, certo? Por exemplo, depois do dois pontos da def ali, né, def e input, abre e fecha parênteses, dois pontos, na próxima linha, nós vamos fazer o quê? Na próxima linha ele vai ter uma indentação, né, ou quatro espaços, e aí a gente vai escrever o seguinte, ó, pontos ou ponto a cal, né, ponto a cal. Pontuação, que no caso seria pontuação, né, mas eu estou escrevendo sem acento, usando as melhores regras, né? Recebe o quê? Abre chaves e fecha chaves, tá? Então a gente vai receber um dicionário aqui. Um dicionário de quê? Um dicionário do que a gente quer utilizar dentro das nossas. Quando a gente estiver escrevendo texto, fazer com que ele aceite essa pontuação que a gente vai colocar aqui. Então, apóstrofo dentro das chaves, tá, pessoal? Escrever isso tudo agora que eu vou falar dentro das chaves. Então, abre apóstrofo, ponto final, por exemplo, fecha apóstrofo e vírgula, certo? Então, o que está dentro do apóstrofo é o que ele vai é o que ele vai receber lá quando eu estiver escrevendo o meu texto, que é a intenção nesse algoritmo aqui é escrever um texto usando pontuações, usando vírgula, ponto, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto e vírgula. Então, tudo que vocês quiserem de pontuações, vocês podem colocar dentro desse par de chaves. A vírgula é o separador, certo? A vírgula é o separador entre um par de apóstrofos, né, que é aspas simples, um par de aspas simples, para outro par de aspas simples. Então, o primeiro aqui, abriu aspas simples, que é o apóstrofo, ponto final, né, é o símbolo, tá, pessoal? O sinalzinho ali, o ponto mesmo, tá? Não é para escrever a palavra ponto, é ponto final, tá? Fecha o apóstrofo, vírgula, espaço. E aí vamos abrir apóstrofo de novo. Agora dentro dessa aspa simples, eu vou colocar a vírgula. Vírgula, fecha apóstrofo, vírgula fora do apóstrofo, que é o separador. Espaço. Abrimos apóstrofo de novo, damos um espaço e fechamos apóstrofo. O que é aquele espaço ali e vírgula, tá? O que é aquele espaço? É o sinal de espaço, porque espaço também é considerado como um caractere, certo, pessoal? Então, tudo que a gente colocar aqui dentro do apóstrofo separado por vírgula dentro do par de chaves, tudo é o que ele vai sincronizar com o nosso texto depois, certo? Então, nós colocamos o ponto final, colocamos a vírgula, colocamos um espaço dentro de uma aspas aqui, ele parece ser uma aspas vazia, né? Uma aspas simples vazia, mas não é vazio porque temos um caractere ali que é o espaço, certo? Demos vírgula, espaço, espaço, vamos abrir apóstrofo de novo, vamos colocar aqui, por exemplo, ponto de exclamação, apóstrofo, vírgula, espaço, abre apóstrofo, dois pontos, opa, dois pontos, fecha o apóstrofo, vírgula, espaço, abrimos o apóstrofo de novo, e aí a gente pode colocar o que aqui agora? Pode ser. Então, ponto e vírgula, né? Apóstrofo, ponto e vírgula, fecha o apóstrofo, vírgula, espaço,
abre apóstrofo, dois pontos já foi, maior não, ponto já foi, aqui ó, ponto de interrogação, apóstrofo e fecha chaves. Ok? Então, ficou entendido essa parte aqui, pessoal, para vocês? Então é o seguinte, ó, nós temos aqui pontuação. Pontuação que recebe um par de chaves, que é considerado como dicionário, certo? Só que não vem a ser um tratamento de dicionário específico. Isso aqui é como se fosse algo que fosse intercalar, certo? Então, dentro desse par de chaves, dentro de cada par de apóstrofo, a gente vai colocar um símbolo ali dentro. Ponto, como a gente fez. Ponto, ponto e vírgula, vírgula, espaço, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois pontos. E aí nós temos vários outros. Nós temos barra, nós temos a barra vertical, que é o pipe, né? Nós temos a barra... A barra... a contrabarra, né, que é a invertida, aquela barra invertida. Nós temos o sinal de maior, sinal de menor. Nós temos vários e vários pontos que vocês podem preencher tudo dentro desse par de chaves aqui. Lembrando, tudo dentro do par de chaves, cada par de aspas separado por vírgula, certo? Esse código, pessoal, eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo, certo? Eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Também vou postar lá no blog com a explicação em texto para quem quiser verificar. Beleza? Então vamos dar sequência aqui. Bom, pessoal, eu dei uma pausada no vídeo aqui, só para eu conseguir aumentar um pouco o tamanho das letras. Espero que agora tenha ficado um pouco maior aí, para quem enxerga um pouco conseguir visualizar o que está sendo feito. Quem não enxerga vai continuar escutando a minha voz chata. Beleza? Ok, então nós temos aqui a nossa definição de função, nós temos o nosso pequeno dicionário aqui com algumas pontuações que a gente pode adicionar no texto, certo? O que não está nessa pontuação aqui não será reconhecido, não será aceito dentro do texto, certo? Então, isso vocês precisam criar esse dicionário aqui o mais completo que vocês puderem montar, certo? Todos os pontos que vocês lembrar, vocês montem aí, ok? Então vamos continuar. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar um tratamento de erro, um tratamento de exceção dentro de um laço while, certo? Então, primeira coisa, nós vamos fazer, depois do fechamento do par de chaves, vocês podem dar 2 enters aí, ou 1 enter, vocês que sabem, mas tem que ser abaixo, né? Na linha abaixo, uma ou duas. Eu deixei 2 linhas aqui, certo? Vou deixar uma linha em branco e na próxima linha eu vou escrever. Lembrando que tudo é dentro da nossa def, da nossa definição de função, certo? Tudo dentro dela. Então eu vou colocar aqui o while, ó, while, espaço, true, 2 pontos, certo? While true, W-H-I-L-E, espaço, true, que é verdadeiro, né? True, com T maiúsculo, certo, pessoal? True, que é verdadeiro. Ok? E agora, seguinte, na linha de baixo, depois dos 2 pontos aqui do true, nós vamos dar um enter e aí ele vai ter a indentação agora do bloco while, certo? Então daqui para baixo é tudo dentro do bloco while. A primeira coisa que a gente vai escrever aqui é o seguinte, ó, texto recebe input ó, input, abre parênteses, certo? Input que é uma função nativa do Python. E vamos abrir aspas dentro do nosso input aqui, certo? O meu NVDA está falando erro porque o
o VS Code ele faz isso mesmo, certo? Então aqui eu vou escrever assim, ó, digite um texto, dois pontos, espaço. Certo? Vou salvar aqui. Agora, por que ele continua dando erro? Por que ele continua dando erro aqui para mim? Só um segundinho, pessoal. Não, mas é isso aí mesmo. Só estava corrigindo aqui porque eu escrevi texto errado sem querer. Texto, input, ok? Texto recebe input, abre e fecha parênteses. Esse input é um campo de texto. A frase que eu coloquei ali dentro do campo de texto é como se fosse um placeholder em HTML, para quem conhece a programação em HTML, certo? Então eu estou ali sugerindo para o cara o que ele tem que digitar, né, para a pessoa. Então, dentro de aspas, eu passo esse conjunto de strings, né? Digite um texto. Dois pontos, espaço, para não ficar tudo grudado. Ok? Na próxima linha, eu vou colocar um try. Try, dois pontos. TRY, ok? TRY, dois pontos. Só que ele não é na mesma linha ali do while, certo? Então ele tem a mesma, o try, ele tem a mesma indentação do nosso while. Então, pessoal, é o seguinte, desculpa ali, o try ele não é indentado com o while, ele é indentado com esse texto aqui que a gente criou, tá? Então esse tree ele vai tratar exatamente isso, certo? Então, só para você saber ali, o while ele tem uma indentação e as outras duas linhas que a gente escreveu do texto e do try, ele tem três indentações. E agora, a partir dessa próxima linha aqui, no caso nós escrevemos try, que é o try, né? Dois pontos, na próxima linha ele terá três indentações, certo? Então, uma para o while, duas e duas para o texto e para o try, e três agora a partir da próxima linha que a gente vai escrever. Então aqui a gente vai fazer o seguinte: if ani abre e fecha parênteses. Bom, o ani ele é uma função que ele faz a concatenação, né, ou ele faz a junção de algo dentro ou fora do que a gente vai ver aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou continuar digitando, então agora if, né, espaço ani, any, abre parênteses e fecha parênteses. Dentro do parênteses, a gente vai fazer uma pequena integração, certo? Então ele vai integrar. Por exemplo, assim, nós temos o nosso texto, certo? E nós temos a digitação. Então tudo vai ser integrado, certo? Vamos indo aqui que daí vocês vão conseguir entender melhor. Então, dentro do par de parênteses aqui do ani, certo? A gente vai escrever o quê? C ponto isdigite, abre e fecha parênteses, espaço, isdigite, tudo junto sem acento, tá? C ponto isdigite, abre e fecha parênteses, espaço, e aí nós vamos fazer o seguinte agora, for
for espaço C in texto. Ok? Fecha parênteses, dois pontos. Certo, pessoal? Então aqui ele vai fazer toda a nossa regra a começar a fazer sentido e fazer as aceitações, certo? E aí a gente vai continuando aqui, então é o seguinte, ó. Então nós temos a nossa linha do if e do for aqui, lá no final da linha, depois do fechamento de parênteses, dois pontos, próxima linha. Então vocês podem ver que a cada dois pontos que a gente coloca vai ser um bloco que vai abrindo, certo? Quando esses blocos começar a recuar, eu aviso para vocês. Certo? Então vou colocar aqui Raise. Ó, se escreve assim, ó, R-A-I-S-E, espaço, value error, tudo junto, então V maiúsculo, A-L-U-E, E maiúsculo, R-R-O-R, abre e fecha parênteses. Ok? Isso é uma função, certo? E aqui dentro dessa função, a gente vai colocar uma frase, certo? Então, o que a gente pode colocar de frase aqui? Lembrando que as frases que a gente for colocar para que o usuário saiba o que é o erro que está retornando, ok? Tem que ser dentro de aspas. Então, eu vou colocar aqui, por favor, não digite números. Ponto de exclamação. Ok? Então, por favor, não digite números. É só um pequeno detalhe, pessoal, que ali, ó, c.isdigite é com T mudo, tá? Eu não sei se eu falei, mas isdigite é com T mudo. Então, é ISDIGIT, ok? c.isdigite. Abre parênteses, fecha parênteses, espaço e segue a vida ali no for C in texto. Fecha parênteses, dois pontos e daí na próxima linha é esse raise value error, abre parênteses, abre aspas. Por favor, digite somente números, não digite números, né? Fecha aspas e fecha parênteses duas vezes. Duas vezes não, é uma vez só. E aí aqui, pessoal, depois do fechamento do parênteses, a gente vai dar um Enter, ok? Quando a gente deu o Enter ali, ele já associou a indentação. E aí, agora aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar com uma fórmula, certo? Com uma fórmula aonde agora sim a gente vai ignorar o que não for letra e a gente vai adicionar a nossa variável que a gente criou lá em cima nas chaves. Eu me esqueci o nome. Deixa eu ver o nome. Pontuação. Tá? A gente vai trabalhar com isso agora. Então, o que nós vamos fazer, certo? Eu vou falar para vocês aqui agora o que nós temos de indentação aqui para vocês não se perder, certo? Então agora nós temos 3 indentações, certo? 3 indentações. 3 vezes 4, 12 são 12 espaços. Certo? Então, 12 espaços aí para 3 indentações. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. If not all, abre parênteses e fecha parênteses, certo? If not all. Se nenhum for letra, ok? Ele vai, tipo, dar uma ignorada, né? E vai passar para a próxima etapa que a gente vai fazer. Então, dentro aqui, ó, dentro dos parênteses do not all, certo? Vamos colocar aqui, ó, c ponto is alpha, A-L-P-H-A,
abre, fecha parênteses, espaço, e aí continuando aqui, depois do isalfa, abre e fecha parênteses, espaço, e aí nós vamos fazer o seguinte, ó, C, in, e aí a nossa variável que é ponto a cal, né? Aqui ele já achou ponto a cal, certo? Pontuação, né? Pontuação. E aí nós vamos escrever assim, ó, espaço or, espaço for. Deixa eu baixar um pouco o volume do meu NVDA aqui, que ele tá me deixando louco. Depois eu vou passar isso aqui tudo passo a passo aqui para vocês ouvirem. Então esse vídeo aqui ele vai ser um pouco longo mesmo, tá, pessoal? Porque eu tô tentando fazer o passo a passo aqui. Ok? Então vamos botar aqui, ó, depois do OR, que é OR, né? Espaço for. Deixa eu ver se eu já botei. For C in texto. Fecha parênteses, 2 pontos. Certo? Ele tá dando erro aqui para mim, mas não tá errado, tá, pessoal? Beleza, então, pessoal, o seguinte. Eu falei uma coisinha errada para vocês ali, ok? Que eu me dei de conta agora, que é o seguinte. O OR, que está antes do for, vocês podem apagar aquele OR ali, e esse OR, ele vai logo depois, ali, ó, C ponto is alpha, abre e fecha parênteses, espaço, OR, espaço, e aí continua normal como está até o fim da linha, certo? Então, depois do 2 pontos... Nova linha. Eita. Depois do 2 pontos, vou dar um Enter aqui. Então, agora ele vai adotar a indentação do meu for, certo? Ele vai adotar a pontuação do meu for. E aí, aqui eu vou fazer o seguinte, raise, espaço, é a mesma coisa de antes, tá? Value error, abre parênteses, abre aspas, e aí eu vou informar o seguinte, ó, digite apenas letras e pontuações, e pontuação, melhor dizendo. Então, dentro das aspas aqui, como eu estou passando uma informação para o usuário, certo? Aqui eu posso escrever com caracteres especiais, tá? Porque aparece tudo, certo? Então, esse é o meu raise value error. Então, é uma mensagem para o usuário, certo? Então, estou dando um raise value error aqui e dizendo para o usuário. É como se fosse um print, tá, pessoal? Só que ele vai trazer essa mensagem. Ao invés de usar o except, eu estou usando o raise, porque eu estou passando já a mensagem direto dentro do tratamento aqui, dentro da mensagem, tá? Eu já estou passando uma mensagem dentro da função. Eita. Certo? Então, eu estou usando o value error como uma função e não como um parâmetro de except dentro do raise. Ok? Então, vamos dar sequência aqui. Nós já estamos quase no fim. E aí? Então, dando sequência aqui, seguinte. Depois do fechamento do parênteses, eu estava só dando uma verificada se não estava nada errado, está tudo certo. Então, o que eu preciso agora? Eu preciso retornar. Retorno o quê? Retorno o texto. Então, return... Sugerir lista, return, somente espaço, sugerir x, erro, sugerir lista, texto, então, return texto, beleza? Return texto. Aí, pessoal, agora sim eu vou trabalhar com o except. Então, trabalhando com o except aqui, vocês vão notar uma coisa bem semelhante, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Que eu vou botar aqui, ó, except.
except, espaço, value error, espaço, as, dois pontos, ok? Ou seja, olha só a diferença. No Rise Value Error, eu estou trazendo uma mensagem para o usuário, certo? E aqui no Except, eu estou dizendo que o meu value erro é um valor errado que o usuário está digitando. Ok, pessoal? Então aqui é somente um valor errado que o usuário está digitando. Então eu não estou usando aqui o value error especificamente como uma função, mas estou usando ele como um atributo de exceção, certo? É um parâmetro de exceção, tá? Parâmetro ou atributo de exceção. Ok? E o as e, que faz parte do except. Daí, dois pontos, próxima linha, né? Próxima linha que eu faço um print. Print, abre parênteses, abre aspas, erro, espaço, fecha aspas, espaço, e fecha parênteses, certo? Então ficou assim, ó, print, abre parênteses, abre aspas, erro, dois pontos, espaço, ok? Fecha aspas, opa, eu acho que eu esqueci da vírgula aqui. Isso, eu tinha esquecido da vírgula, então fechou aspas, vírgula, espaço, e, que é o mesmo e ali do except. Ok, pessoal? E aí, pessoal, então nós temos aqui print, abre parênteses, abre aspas, erro. Aqui vocês podem adicionar mais alguma coisinha, por exemplo, aviso, erro, por exemplo, ou eu vou deixar só erro aqui, tá? Erro, dois pontos, espaço, fecha aspas, vírgula, letra, espaço, letra E, né? Fecha parênteses. E próxima linha nós vamos fazer o nosso print final aqui, é a mesma indentação. Print, abre parênteses. E aí nós vamos passar outra coisa aqui para o usuário ler. Por favor, tente... Opa, escrevi errado. Novamente, ponto, ponto, ponto. Ok, pessoal? Então, por aqui, nós temos o nosso código, certo? Aguentem aí um pouquinho que agora a gente já vai fazer uma leitura dinâmica de todo o código aqui para vocês. Fala pessoal, estamos aí então, vamos concluir o nosso código aqui, só que é o seguinte pessoal, tava dando um erro aqui no meu código, ok? E o que que eu fiz aqui? Eu dei uma boa de uma olhada aqui no meu código e me dei de conta de uma coisa. Isso aqui que eu fiz, que eu passei para vocês, não pode, gente. Olha só, escutem aí, vê se vocês conseguem. Eu vou falar igual depois. A nossa função, a nossa definição de função tá assim, ó. Ok? Def input abre e fecha parênteses. Certo? Isso aqui, pessoal, eu não me dei de conta. Me perdoem mesmo, certo? Eu não tinha me dado de conta disso aqui. O que é o input? O input é uma função nativa do Python. Então eu não posso criar uma função em cima de uma função. Entende? Aqui, por exemplo, ó, input abre e fecha parênteses. Isso é uma função nativa do Python. Eu tenho aqui def input abre e fecha parênteses. Eu não posso criar uma função em cima de uma função. Entenderam? Então aqui, por exemplo, como eu escrevi def input, deixa eu botar um pouco mais para baixo aqui. Aqui, ó, def input, eu preciso colocar alguma coisa antes, nem que seja uma letra A. Def a input, por exemplo, entendeu? Ou eu coloco o seguinte, ó, def espaço, e aqui grudado no i, eu vou escrever o seguinte, texto,
sublinha. Aí muda tudo, tá? Texto, sublinha, input, abre e fecha parênteses. Dessa forma pode, por quê? Porque texto, sublinha, input, abre e fecha parênteses, essa função nativa no Python não existe, ok? Não existe. Ia dar erro no código de vocês aí, vocês não iam saber aonde se eu não tivesse me dado de conta disso aqui, tá? Então, texto, sublinha, input. Aqui é uma função que eu estou criando. Se eu deixar somente def input, abre e fecha parênteses, eu estou tentando criar uma função em cima de uma função nativa. Não existe essa possibilidade, tá, pessoal? Não tem como fazer isso, tá? Então, por isso que estava dando o erro aqui para mim e eu não tinha me dado de conta disso aqui. Ainda bem que eu me dei de conta antes de concluir o vídeo, certo? Beleza? Isso aqui corrigido, todo o restante vai ser corrigido automaticamente. Vocês não precisam se preocupar, certo? Eu vou tirar só umas linhas aqui de cima. Eu vou deixar assim mesmo. Vamos lá para o final do nosso texto agora, fazer o nosso sistema funcionar, certo? Vamos fazer então aqui o nosso sistema agora de fato funcionar. Beleza? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso usar a linha if, sublinha, sublinha, name, sublinha, sublinha, igual, igual, apóstrofo, sublinha, sublinha, main, sublinha, sublinha, apóstrofo, dois pontos. Ou eu posso usar direto assim, ó. Resultado, por exemplo. Resultado recebe. Abre e fecha parênteses. Então eu posso receber isso aqui, ó. Eu posso fazer. Eu crio uma variável resultado, certo? Resultado que está recebendo a minha função texto, sublinha, input, abre e fecha parênteses, certo? Não preciso colocar nada aqui dentro, porque logo abaixo da nossa linha do while, nós temos já uma frase para o usuário saber o que ele precisa digitar. Aqui eu só vou executar a minha função, certo? Então, aqui no final do código não tem indentação. Essa linha que eu acabei de criar aqui, resultado, recebe, texto, sublinha, input, abre e fecha parênteses, não tem indentação, tá, pessoal? Então, fecha parênteses na próxima linha. Na próxima linha eu vou colocar o seguinte, ó, print, abre parênteses, f, abre aspas. Por quê? F, abre aspas, porque eu vou concatenar a variável com... eu vou concatenar a variável com uma frase aqui. Abre aspas, fecha aspas. Então, dentro da aspas, aqui eu vou escrever o seguinte. Seu texto digitado é dois pontos espaço, abre chaves, resultado, fecha chaves, fecha aspas e fecha parênteses. Certo? Então, o meu print vai ser assim, ó. Print, abre parênteses, F, abre aspas. Print, abre parênteses, F aspas, seu texto digitado é dois pontos. Abre chave, resultado, fecha chave. Tá? Então, ficou certinho aí para vocês agora, tá? Então, print, seu texto é o resultado do seu texto, ou, sei lá, a frase que vocês quiserem colocar aqui, vocês podem colocar a frase que vocês quiserem. Dentro do par de chaves, dentro da aspas, certo? Que eu estou concatenando uma frase com uma variável, aí dentro dessas chaves eu só passo o resultado, certo? Então, seguinte, pessoal, agora, para executar no PyCharm, você vai digitar Ctrl Shift F10, certo? Isso para executar no PyCharm. E Alt 4 para entrar no terminal aí e digitar o texto que você quiser, certo? Você pode digitar o texto que você quiser aí, pode ser um texto grande, aí pode usar a pontuação toda que vocês colocaram ali, né? Que a gente colocou, certo? Pode usar toda aquela pontuação ou parte dela, certo? Se vocês quiserem acrescentar mais, vocês podem acrescentar mais, fazendo mais testes, certo?
Para executar aqui no VS Code, como é que a gente vai fazer? Então é o seguinte, eu vou vir aqui no meu área de trabalho, meus projetos, vou entrar aqui, curso de Python, funções, e aqui, ó, aqui eu tenho o meu projeto, tá? Só que a minha .venv, eu tô fora da minha funções sublinha iniciais, certo? Então eu vou fazer duas coisas, prestem bem atenção. Primeiro, eu vou dar um Ctrl espaço aqui para tirar a seleção. Vou dar um Ctrl L para copiar o endereço. Então eu dou um Home e um Shift Home para selecionar tudo. Dou um Ctrl C. E aí essa pasta aqui eu posso fechar se eu quiser, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó, Windows R agora. E vou digitar CMD, CM de Maria, D de dado. Vou dar um Enter. Certo? Deixa eu maximizar aqui. Isso aqui vocês não precisam fazer. Eu só estou fazendo aqui para ficar um pouco melhor para quem enxerga um pouco. Beleza, então, agora, o que eu vou fazer aqui dentro do terminal? Dentro do terminal eu vou escrever o seguinte, ó, CD, espaço, e vou dar um Ctrl V para colar o endereço do meu projeto. Vou dar um Enter, certo? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ativar minha venv para eu conseguir executar o Python aqui. Então, .venv, barra invertida, scripts. Caso você esteja fazendo isso e a tua venv não tiver o ponto antes, você vai escrever somente venv. Eu estou escrevendo .venv porque para mim tem o ponto antes. Para você, se não tiver o ponto antes da venv, você só escreve venv direto, tá? Então, .venv barra invertida activate, A-C-T-I-V-A-T-E, barra invertida. Não, perdão. Vamos apagar tudo de novo aqui. Então é o seguinte, .venv barra invertida. Primeiro, olha só, .venv é a minha venv, certo? Venv é a minha pasta. Agora, eu preciso acessar uma subpasta dentro da minha pasta venv. Então, barra invertida, scripts, S-C-R-I-P-T-S. Essa é a outra pasta que eu estou acessando dentro da minha venv. Mais uma barra invertida para eu acessar o arquivo de ativação da minha venv. Então, activate, barra invertida, A-C-T-I-V-A-T-E e Enter. Ó, e aí ele vai falar, abre parênteses, ponto .venv e fecha parênteses e o restante do endereço da minha pasta. Ou, no caso aí, ele vai dizer para ti, né, para vocês, venv, ele vai dizer, abre parênteses, venv, fecha parênteses e o restante do nome, certo? Agora, pessoal, tem um detalhe. O arquivo que eu quero executar está dentro de um diretório, ou dentro de um pacote. Dentro de um pacote que também não deixa de ser uma pasta, ok? Só que é uma pasta funcional, né? Então está dentro de um pacote em Python. Quando eu digo funcional é porque eu tenho sublinha init, que é um reconhecedor automático do Python. Então o Python, para executar um código dentro de um pacote, ele tem o sublinha init.py, certo? Só que eu quero acessar o pacote, o package, né? O Python package, onde está o meu arquivo. Como é que eu vou fazer isso? Com a venv ativada, eu vou escrever o seguinte, ó, cd, espaço, funcões, sublinha, iniciais. E vou dar um Enter. E aí ele vai me dar todo o endereço, tá? Todo o endereço até eu chegar dentro da minha das minhas funções iniciais ali, certo? Então, agora, o que eu faço aqui para executar o meu código? Eu escrevo Python, espaço, e o nome do arquivo em Python que eu quero executar, certo? Do arquivo em Python. Então, somente, sublinha, letras, sublinha, input, e eu não posso esquecer do ponto .py, certo? Porque se eu não colocar ponto .py no final, ele vai abrir num bloco de notas o meu arquivo,
certo? Então, ponto PY. Eu vou dar um Enter. Digite um texto, Ó, digite um texto. Aí ele já falou ali para mim, ó, digite um texto. Eu vou fazer um teste aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Meu nome é Alan, tá? Meu nome é Marcos. Vou dar um Enter. Erro, 2 pontos. Por favor, não digite números, exclamação. Ó, erro. Por favor, não digite números. Digite um texto, digite um texto, digite um Eita. teste. Deixa eu apagar aqui. Por favor, tente novamente. Ó, por favor, tente novamente e digite um texto. Gente, para manipular as linhas aqui no CMD, a gente usa o teclado alfanumérico, tá? A calculadora, o teclado da calculadora com o numlock desligado, certo? Para você não escrever números. Então eu vou escrever aqui agora assim, ó. Meu nome é Marcos DV, vírgula, sou proprietário do projeto Acessibilidade Total, vírgula, estou gostando de passar conhecimentos, ponto. E aí eu completo escrevendo fiquem à vontade, ponto de exclamação. Vejam que aqui, ó, eu estou usando 4 dos caracteres especiais que eu coloquei lá dentro do par de chaves. Eu estou usando espaço, certo? Eu estou usando vírgula, eu estou usando ponto e o ponto de exclamação, certo? Bom, escrevi minha frase. Aqui eu escrevi, ela ainda não está sendo apresentada, de fato, certo? Então eu vou dar um Enter. Seu texto digitado é 2 pontos. Meu nome é Marcos DV, vírgula, sou proprietário do projeto Acessibilidade Total, vírgula, estou gostando de passar conhecimentos, ponto. Fiquem à vontade, exclamação, abre parênteses, ponto, vem, fecha parênteses, C2. Entenderam? Então ele leu toda a frase que eu escrevi, certo? Tudo que tem dentro do print ali, do print final, né? Seu texto digitado é 2 pontos espaço, né? E aí todo o texto que eu digitei, certo? Então, basicamente é isso, pessoal. Ok? Espero que vocês gostem, espero que não tenha ficado tão extenso esse vídeo, eu acho que ficou, não sei quanto tempo, mas eu acho que tem mais de 40 minutos esse vídeo. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Deixem os seus comentários aí que eu vou estar respondendo. Ok? E assim, se eu enrolo ou não, bom, aí é a minha forma de conseguir passar conhecimento. É a forma que eu achei para conseguir passar conhecimento. Certo? Tem coisas que eu explico 1, 2, 3 vezes, porque eu sei que tem pessoas que demoram um pouco mais para entender. Tem gente que já é mais acelerado, na primeira explicação já está conseguindo fazer junto. Tem gente que não consegue. Então, assim, eu não gosto de pedir respeito porque a gente tem que respeitar. Mas eu me sinto no direito de pedir respeito porque eu não estou desrespeitando ninguém. Eu simplesmente estou passando o conhecimento da minha forma. Ok, pessoal? Então, basicamente é isso. Nesse vídeo aqui, a gente encerra. E até a próxima, então, pessoal. Forte abraço e fui!